conhecer a felicidade de ser ouvida ou encorajada por qualquer apreciação justa ou gosto real. Na música, ela sempre se sentira sozinha no mundo, e a afeição e parcialidade do SR e das A. Musgrove pelas apresentações de suas próprias filhas, e a total indiferença por qualquer outra pessoa lhe proporcionavam muito mais prazer por elas do que mortificação por si mesma. A festa na Great Chose era, por vezes, aumentada pela presença de outros convidados. O bairro não era grande, mas os Musgroves eram visitados por todos e recebiam mais jantares e mais chamadas, mais visitantes por convite e por acaso do que qualquer outra família. Eles eram mais completamente populares. As moças adoravam dançar e as noites terminavam, ocasionalmente, em pequenos bailes improvisados. Havia uma família de primos a uma curta distância de Uppercross, em circunstâncias menos abastadas, que dependiam dos Musgroves para todos os seus prazeres. Eles vinham a qualquer hora e ajudavam a brincar de qualquer coisa ou dançar em qualquer lugar. E Anne, preferindo muito a função de musicista a um posto mais ativo, tocava danças campestres para eles por horas a fio, uma gentileza que sempre recomendava seus poderes musicais à atenção do SR e da SA. Musgrove mais do que qualquer outra coisa, e frequentemente atraía este elogio. Muito bem, você tá. Anne, muito bem feito, de fato. Que Deus me abençoe. Como seus dedinhos vão por aí? Assim passaram as 3 primeiras semanas. Chegou Michaelmas, e agora o coração de Anne deve estar novamente em Kellid. Um lar amado entregue a outros, todos os cômodos e móveis preciosos, bosques e paisagens, começando a pertencer a outros olhos e outros membros. Ela não conseguia pensar em muita coisa no dia 29 de setembro e teve este toque simpático à noite de Mari, que, ao ter a ocasião de anotar o dia do mês, exclamou: Meu Deus, não é hoje o dia em que os Croft deveriam vir a Kellynch. Agradeço por não ter pensado nisso antes. Como isso me deprime. Os Crofts tomaram posse com a verdadeira prontidão naval e seriam visitados. Mary lamentou a necessidade para si mesma. Ninguém sabia o quanto ela deveria sofrer. Ela deveria adiar o máximo possível, mas não foi fácil até convencer Charles a levá-la para lá em um dia próximo, e ela estava em um estado muito animado e confortável de agitação imaginária quando voltou. Anne havia se alegrado sinceramente por não haver meios de ela ir. Ela, no entanto, desejava ver os Crofts e ficou feliz por estar em casa quando a visita foi retribuída. Eles chegaram. O mestre da casa não estava em casa, mas as duas irmãs estavam juntas e, como por acaso azar, Croft coube a Anne, enquanto o almirante sentou-se ao lado de Mary e se mostrou muito agradável por sua atenta e bem-humorada atenção aos seus meninos. Ela pôde observar atentamente em busca de semelhanças e, caso não as encontrasse nos traços, procurá-las na voz ou na maneira de expressar sentimentos e ideias. Tá. Croft, embora nem alta nem gorda, possuía uma forma quadrada, ereta e vigorosa que conferia importância à sua pessoa. Ela tinha olhos escuros e brilhantes, dentes bons e, no geral, um rosto agradável, embora sua tez avermelhada e castigada pelo tempo, consequência de ter estado quase tanto no mar quanto seu marido, a fizesse parecer ter vivido alguns anos a mais no mundo do que seus reais 38 anos. Seus modos eram abertos, fáceis e decididos, como os de alguém que não desconfiava de si mesma e não tinha dúvidas sobre o que fazer, sem qualquer traço de grosseria, no entanto, ou falta de bom humor. Anne concedeu-lhe crédito, de fato, por sentimentos de grande consideração para consigo, em tudo o que dizia respeito a Kellynch, e isso a agradou, especialmente porque se certificara no primeiro meio minuto, no instante mesmo da apresentação, de que não havia o menor sintoma de qualquer conhecimento ou suspeita da parte da Sa. Frost que pudesse influenciar de alguma forma. Ela era bastante tolerante com essa questão e, consequentemente, cheia de força e coragem até ser momentaneamente eletrizada pela repentina declaração das Ra. Tut, foi a senhora, e não sua irmã, que meu irmão teve o prazer de conhecer quando esteve neste país, conforme pude constatar. Anne esperava ter ultrapassado a época dos rubores, mas a época da emoção, certamente, não. Talvez o senhor não tenha ouvido falar que ele é casado? Acrescentou Asra. Kurt, ela agora podia responder como devia e sentiu-se feliz ao perceber, quando as palavras seguintes das Ra. Proft revelaram que se tratava do SR, o mentor de quem ela falava, que não havia dito nada que não pudesse ser dito sobre qualquer um dos irmãos. Ela imediatamente sentiu como era razoável que as Ra. Proft estivesse pensando e falando de Edward, e não de Frederick, e, com vergonha de seu próprio esquecimento, dedicou-se a conhecer o estado atual de seu antigo vizinho com interesse apropriado. O resto foi pura tranquilidade, até que, no momento em que estavam se mudando, ela ouviu o almirante dizer a Mary: Teremos em breve a visita de um irmão da Sa. Croft presumo que o conheça pelo nome.
Ele foi interrompido pelos ataques ansiosos dos meninos, que se agarravam a ele como a um velho amigo, declarando que ele não deveria ir, e, estando muito absorto em propostas de levá-los em seus bolsos do casaco, etc., para ter outro momento para terminar ou lembrar o que havia começado, Anne foi deixada para persuadir a si mesma o melhor que pôde, que o mesmo irmão ainda devia estar em questão. Ela não conseguiu, no entanto, atingir tal grau de certeza a ponto de não estar ansiosa para saber se algo havia sido dito sobre o assunto na outra casa, onde os Crofts haviam estado anteriormente. Os moradores da Great Chose passariam a noite deste dia no cottage, e, como já era tarde no ano para que tais visitas fossem feitas a pé, a carruagem começava a ser aguardada quando a mais jovem das senhoritas Musgrove entrou, que ela estava vindo para se desculpar e que eles teriam que passar a noite sozinhos. Foi a primeira ideia sombria, e Mary estava pronta para se sentir ofendida quando Louisa resolveu a situação dizendo que só veio a pé para deixar mais espaço para a harpa que estava sendo trazida na carruagem. E eu lhe direi nossa razão, ela acrescentou, e tudo sobre ela. Venho avisá-la de que papai e mamãe estão desanimados esta noite, especialmente mamãe. Ela está pensando muito no pobre Richard. E concordamos que seria melhor ter a harpa, pois parece diverti-la mais do que o piano. Vou lhe dizer porque ela está desanimada. Quando os Crofts telefonaram esta manhã, ligaram aqui depois, não foi? Mencionaram que o irmão dela, Capitão Wentworth, acabou de retornar à Inglaterra, ou foi dispensado, ou algo assim, e está vindo vê-los quase que imediatamente, e, infelizmente, veio à mente da mamãe, quando eles foram embora, que Wentworth, ou algo muito parecido, era o nome do capitão do pobre Richard em certa época, não sei quando ou onde, mas muito antes de ele falecer, coitado. E, ao examinar suas cartas e pertences, ela constatou que era verdade e está absolutamente certa de que este deve ser o homem em questão, e sua cabeça está completamente tomada por isso e pelo pobre Richard. Portanto, devemos estar o mais alegres possível, para que ela não se detenha em coisas tão sombrias. As verdadeiras circunstâncias dessa lastimável história familiar eram que os Musgroves tiveram a infelicidade de ter um filho muito problemático e sem esperança, e a boa sorte de perdê-lo antes que completasse 20 anos, que ele fora enviado para o mar porque era estúpido e intratável em terra, que ele fora muito pouco amado por sua família em qualquer momento, embora tanto quanto Mercier, raramente se ouvia falar dele e quase não foi lamentado quando a notícia de sua morte no exterior chegou ao Percross, 2 anos antes. Ele, na verdade, embora suas irmãs estivessem agora fazendo tudo o que podiam por ele, chamando-o de pobre Richard, não fora nada melhor do que um Dick Musgrove obtuso, insensível e improdutivo, que nunca fizera nada para merecer mais do que a abreviação de seu nome, vivo ou morto. Ele havia passado vários anos no mar e o curso das transferências a que todos os aspirantes estão sujeitos, e especialmente aqueles que todo capitão deseja se livrar, esteve 6 meses a bordo da fragata Laconia, do capitão Frederico Wentworth, e da Laconia, sob a influência de seu capitão, escreveu as únicas 2 cartas que seu pai e sua mãe receberam dele durante toda a sua ausência, ou seja, as únicas 2 cartas desinteressadas. Todas as demais foram meros pedidos de dinheiro. Em cada carta, ele havia falado bem de seu capitão, mas, ainda assim, tão pouco estavam acostumados a prestar atenção a tais assuntos. Tão desatentos e desinteressados eram quanto aos nomes de homens ou navios, que isso quase não causou impressão na época, e que essa Musgrove tivesse sido repentinamente atingida, justamente naquele dia, por uma lembrança do nome de Wentworth, ligado ao de seu filho, pareceu um daqueles extraordinários lampejos de mente que às vezes ocorrem. Ela havia ido às suas cartas e constatado tudo como supunha, e a releitura dessas cartas, após tão longo intervalo, com seu pobre filho ido para sempre e toda a força de seus defeitos esquecida, havia afetado seus ânimos de maneira extraordinária, lançando-a em maior tristeza por ele do que sentir ao saber de sua morte. O S.R. Musgrove, em menor grau, foi igualmente afetado, e quando chegaram à casa de campo, estavam evidentemente necessitados, primeiramente, de serem ouvidos novamente sobre o assunto e, em seguida, de todo o alívio que companheiros alegres poderiam lhes proporcionar. Ouviu-lhes falar tanto do capitão Wentworth, repetindo seu nome com tanta frequência, intrigando-se com os anos passados e, por fim, constatando que poderia, que provavelmente seria o mesmo capitão Wentworth que se recordavam ter conhecido, 1 ou 2 vezes, após seu retorno de Clifton, um jovem muito distinto, mas não conseguiam precisar se fora 7 ou 8 anos. Foi um novo tipo de provação para os nervos de Anne. Ela descobriu, no entanto, que era algo a que deveria se acostumar. Como ele realmente era esperado no país, ela deve se ensinar a ser insensível em tais pontos.
e não apenas parecia que ele era esperado, e rapidamente, mas os Musgroves, em sua calorosa gratidão pela bondade que ele havia demonstrado ao pobre Dick, em muito alto respeito por seu caráter, atestado pelo fato de o pobre Dick ter estado 6 meses sob seus cuidados, e mencionando-o em forte, embora não perfeitamente bem grafado elogio, como um sujeito arrojado e fino, apenas muito particular sobre o professor, estavam determinados a se apresentar e buscar sua amizade assim que pudessem saber de sua chegada. A resolução de fazê-lo contribuiu para a formação do conforto de sua noite. Faltavam poucos dias para que o capitão Wentworth fosse dado como presente em Kellynch e o SR. Musgrove o visitou, retornando com elogios calorosos. Ele estava comprometido com os Crofts para jantar em Uppercross até o final da semana seguinte. Foi uma grande decepção para o SR. Musgrove constatar que não seria possível marcar uma data anterior, tamanha era sua impaciência em demonstrar sua gratidão, recebendo o capitão Wentworth em sua própria casa e dando-lhe as boas-vindas a tudo o que havia de melhor e mais forte em suas adegas. Mas uma semana deve passar, apenas uma semana, na contagem de Anne, então, ela supôs, eles devem se encontrar, e logo ela começou a desejar que pudesse se sentir segura mesmo por uma semana. O capitão Wentworth atribuiu a cortesia do SR. Musgrove muito cedo, e ela quase foi visitá-lo na mesma meia hora. Ela e Mary estavam, na verdade, a caminho da Great Chose, onde, como soube mais tarde, inevitavelmente o encontrariam, quando foram interrompidas pelo filho mais velho, que fora trazido para casa naquele momento em consequência de uma queda grave. A situação da criança deixou a visita completamente de lado, mas ela não pôde ouvir falar de sua fuga com indiferença, mesmo em meio à grave ansiedade que sentiram posteriormente por sua causa. Constatou-se que sua clavícula estava deslocada e que ele havia sofrido uma lesão nas costas que despertava as ideias mais alarmantes. Foi uma tarde de aflição e Anne tinha tudo para fazer ao mesmo tempo: mandar chamar o farmacêutico, perseguir e informar o pai, apoiar a mãe e impedi-la de entrar em histeria, controlar os empregados, banir a criança mais nova e atender e acalmar a pobre sofredora, além de enviar, assim que se lembrou, o aviso adequado a outra casa, que lhe trouxe mais companheiros assustados e curiosos do que assistentes muito úteis. O retorno de seu irmão foi o primeiro consolo, ele poderia cuidar melhor de sua esposa, e a segunda bênção foi a chegada do farmacêutico. Até que ele chegou e examinou a criança, suas apreensões eram piores por serem vagas, suspeitavam de grande dano, mas não sabiam onde. Mas agora a clavícula foi rapidamente recolocada e embora o SR. Robinson sentisse, e esfregasse, e parecesse grave, e falasse palavras baixas tanto ao pai quanto à tia, ainda assim todos tinham que esperar o melhor, e poder se separar e comer o jantar com razoável tranquilidade. E então foi, pouco antes de se separarem, que as duas jovens tias puderam se afastar do estado do sobrinho, a ponto de dar a informação da visita do capitão Wentworth, ficando 5 minutos atrás de seu pai e mãe, para tentar expressar o quanto estavam perfeitamente encantadas com ele, o quanto mais bonito, o quanto infinitamente mais agradável achavam do que qualquer indivíduo entre seus conhecidos do sexo masculino, que havia sido um pouco o favorito antes. Como ficaram felizes ao ouvir o pai convidá-lo para jantar, como lamentaram quando ele disse que era totalmente impossível, e como ficaram felizes novamente quando ele prometeu, em resposta aos insistentes convites do pai e da mãe, vir jantar com eles no dia seguinte, de fato, no dia seguinte, e ele havia prometido de maneira tão agradável, como se sentisse toda a motivação de sua atenção da maneira que deveria. E, em suma, ele havia olhado e dito tudo com uma graça tão requintada que puderam assegurar a todos que suas cabeças foram viradas por ele e saíram correndo, tão cheias de alegria quanto de amor, e aparentemente mais cheias do capitão Wentworth do que do pequeno Charles. A mesma história e os mesmos arroubos se repetiram quando as duas moças chegaram com o pai através da penumbra da noite para fazer perguntas e o SR. Musgrove, já não mais sob a primeira apreensão em relação ao seu herdeiro, podia acrescentar sua confirmação e elogios, esperando que não houvesse agora necessidade de adiar o capitão Wentworth, e lamentando apenas pensar que a comitiva da casa de campo, provavelmente, não gostaria de deixar o menino para ir ao encontro dele. Ou, não, quanto a deixar o menino, tanto o pai quanto a mãe estavam em alarme forte e recente demais para suportar a ideia, e Anne, na alegria da fuga, não pôde deixar de acrescentar suas calorosas protestações às deles. Charles Musgrove, de fato, demonstrou posteriormente maior inclinação, a criança estava progredindo tão bem e ele desejava tanto ser apresentado ao capitão Wentworth, que talvez pudesse se juntar a eles à noite. Não jantaria fora, mas poderia ir para uma visita de meia hora. Mas nisso ele foi veementemente contrariado por sua esposa, com o
Não, de fato, Charles, não suporto que você vá embora. Só pense se algo acontecer. A criança teve uma boa noite e estava bem no dia seguinte. Levaria algum tempo para certificar-se de que nenhuma lesão havia sido causada à coluna vertebral, mas o SR. Robinson não encontrou nada que aumentasse o alarme e Charles Musgrove começou, consequentemente, a não sentir necessidade de permanecer confinado por mais tempo. A criança deveria permanecer na cama e ser entretida da forma mais silenciosa possível, mas o que um pai poderia fazer? Este era um caso feminino e seria altamente absurdo que ele, que não poderia ser útil em casa, se isolasse. Seu pai desejava muito que ele conhecesse o Capitão Wentworth e, não havendo razão suficiente para não fazê-lo, ele deveria ir, e tudo terminou com uma declaração pública e ousada quando ele voltou da caça, de que pretendia se vestir imediatamente e jantar na outra casa. Nada poderia estar melhor com a criança, disse ele. Foi o que eu disse a meu pai agora mesmo que viria, e ele achou que eu estava absolutamente certo. Estando sua irmã consigo, meu amor, não tenho absolutamente nenhum escrúpulo. O senhor não gostaria de deixá-lo, mas percebe que não posso ser de nenhuma utilidade. Anne me chamará se algo estiver errado. Maridos e esposas geralmente compreendem quando a oposição será em vão. Mary sabia, pela maneira de falar de Charles, que ele estava bastante determinado a ir e que seria inútil importuná-lo. Ela nada disse, portanto, até que ele saísse da sala, mas assim que apenas Annie pôde ouvir. Então, a senhora e eu seremos deixados a nos virar sozinhos, com esta pobre criança doente, e nenhuma criatura se aproximará de nós durante toda a noite. Eu sabia como seria. Essa é sempre a minha sorte. Se houver algo desagradável acontecendo, os homens sempre se certificam de se afastar e Charles é tão ruim quanto qualquer um deles. Muito insensível. Devo dizer que é muito insensível da parte dele fugir de seu pobre filho. As negociações estão indo tão bem. Como ele pode saber que está indo bem, ou que não haverá uma mudança repentina em meia hora? Não imaginava que Charles pudesse ser tão insensível. Então, ele está aqui para partir e se divertir, e, por ser a pobre mãe, não me é permitido sair. E, no entanto, tenho certeza de que sou mais inapta do que qualquer outra pessoa para cuidar da criança. O fato de eu ser mãe é a própria razão pela qual meus sentimentos não deveriam ser postos à prova. Não estou à altura disso. O senhor viu como eu estava histérica ontem. Mas esse foi apenas o efeito da repentinidade do seu alarme, do choque. A senhora não voltará a ficar histérica. Ouso dizer que não teremos nada que nos angustie. Compreendo perfeitamente as instruções do SR. Robinson e não tenho receios e, de fato, Mary, não consigo me admirar com seu marido. A enfermagem não pertence a um homem, não é sua área de atuação. Uma criança doente é sempre propriedade da mãe. Seus próprios sentimentos geralmente a tornam assim. Espero amar meu filho tanto quanto qualquer mãe, mas não sei se sou de mais utilidade no quarto doente do que Charles, pois não consigo estar sempre repreendendo e importunando a pobre criança quando está doente, e o senhor viu, esta manhã, que se eu lhe dissesse para ficar quieto, ele certamente começaria a se agitar. Não tenho nervos para esse tipo de coisa. Mas a senhora se sentiria confortável em passar toda a noite longe do pobre menino? Sim, o senhor vê que o pai dele pode, e por que eu não deveria? Jemima é tão cuidadosa, e ela poderia nos enviar notícias a cada hora sobre como ele está. Realmente acho que Charles poderia ter dito ao pai dele que todos nós viríamos. Não estou mais alarmado com o pequeno Charles agora do que ele está. Fiquei terrivelmente alarmado ontem, mas o caso é muito diferente hoje. Bem, se a senhora não julgar muito tarde para dar aviso de si mesma, suponha que fosse, assim como seu marido. Deixe o pequeno Charles sob meus cuidados. O SR e Asra. Musgrove não podem considerar errado que eu permaneça com ele. Você está falando sério? Exclamou Mary, com os olhos brilhando. Meu Deus! Essa é uma reflexão muito boa, de fato. Para ser sincero, tanto faz eu ir ou não, pois não sou útil em casa, não é mesmo? E isso só me assedia. Você, que não possui os sentimentos de uma mãe, é a pessoa mais adequada. O senhor consegue fazer o pequeno Charles fazer qualquer coisa, ele sempre obedece a uma palavra sua. Será muito melhor do que deixá-lo apenas com Jemima. Ah, certamente irei. Estou certa de que devo ir, se puder, tanto quanto Charles, pois desejam muito que eu conheça o Capitão Wentworth e sei que não se importa de ficar sozinha. Excelente reflexão, Dani. Vou avisar o Charles e me preparar imediatamente. Pode nos chamar, sabe, a qualquer momento, caso algo aconteça, mas ouso dizer que não haverá nada que o alarme. Não deveria ir, pode ter certeza, se não estivesse completamente tranquila em relação ao meu querido filho. No instante seguinte, ela batia à porta do camarim de seu marido e, ao seguir Anne escada acima, chegou a tempo de ouvir toda a conversa, que começou com Mary dizendo, em tom de grande exultação:
Pretendo acompanhá-lo, Charles, pois não sou mais útil em casa do que o senhor é. Se eu me isolasse para sempre com a criança, não conseguiria persuadi-la a